Se na escuridão da vida tu não sabes pra onde ir, se anda cheio de motivos pra parar e desistir, uma coisa eu te digo, preste muita atenção. Jesus Cristo é a saída, Jesus Cristo é a solução. Ele é mais que uma resposta, é a mão que te conduz. Quando tudo está escuro, Ele é a própria luz, é a fonte da esperança, da alegria e do prazer. Ele é a única saída pra tua vida renascer. Os problemas e as tristezas não vão mais te dominar. Muita paz e segurança em Jesus tu vais achar. Pela estrada deste mundo Ele vai te esperar, e ao mostrar-te a saída vai sorrir e te abraçar. Ele é mais que uma resposta, é a mão que te conduz. Quando tudo está escuro, Ele é a própria luz, é a fonte da esperança, da alegria e do prazer. Ele é a única saída pra tua vida renascer. Jesus Cristo é a saída pra tua vida renascer. Amém. Muito boa noite a todos vocês que estão ao vivo conosco aqui às 21 horas e 11 minutos. Estamos começando um pouco atrasado devido a um problema técnico que tivemos aqui, mas isso é inerente de fazer alguma coisa, na verdade. Mas estamos começando bem o programa, bem acompanhados. Várias pessoas aqui já se manifestaram, como nosso irmão Casemiro Faustino está aqui, ele da congregação de Santa Rita do Passa Quatro, uma cidade muito agradável também, uma congregação bastante agradável. Também junto conosco, Dadá Oliveira, muito obrigado por você estar sempre junto conosco aqui, dando o seu boa noite, abraço, beijo aos irmãos todos. Boa noite a todos os meus irmãos em Cristo também, Lúcia Teixeira aqui escreve, não esqueça de escrever de qual congregação você é, para que a gente possa mencionar aqui, dar um abraço a todos os irmãos da congregação também. Elizabeth Roster também dando boa noite, paz do Senhor aqui para todos os irmãos.
e agradecendo porque Deus permite que estejamos juntos, né? Uma uma tela de distância para a honra e glória do Senhor. Muito bom. Cristina Esteves também, ela é de Niterói, Rio de Janeiro. Muito obrigado, Cristina, por você estar conosco aqui. Convide os demais irmãos para estarem conosco também. Isso é muito bom para que nós possamos fazer essa comunhão juntos. Esse é o objetivo desse programa. Ele é dirigido especificamente para os irmãos da Igreja de Cristo no Brasil. E vocês que faz parte da Igreja de Cristo no Brasil, não só está convidado para todas as quintas-feiras, às 21 horas, estar conosco aqui, mas também trazer outras pessoas convidadas com você. A festa é aberta a todos. É uma festa de comunhão que nós temos aqui juntos, né, uns com os outros. Muito bem. Hoje nós vamos falar sobre algum assunto importantíssimo. Estou me situando aqui ainda para que eu possa conseguir mostrar para você sobre tudo que nós vamos falar. E um dos assuntos de hoje é sobre, ou melhor, o assunto de hoje, né, que nós vamos falar, é sobre a volta de Jesus. Aqui está, consegui afinal projetar aqui para vocês. Quando Jesus vai entregar o reino de Deus a Deus. Por enquanto o reino não está entregue, nós estamos aqui vivendo, né, todas as coisas estão acontecendo ao nosso redor, e estamos então vivendo no reino de Deus, com Cristo reinando já. Se você quer fazer parte do reino de Deus eternamente, entra já. Está na hora de entrar. Muito bem, meu nome é João Cruz, estou sozinho hoje porque o Edinho teve aquela cirurgia do tendão que semana passada ele anunciou que teria. De fato, ele fez a cirurgia, até me mandou uma foto recentemente, estou tentando encontrar aqui para compartilhar com vocês a foto do pé do Edinho. Aqui está a foto do pé do Edinho, deixa eu ver se eu consigo mostrar de alguma maneira. Não estou conseguindo mostrar de alguma maneira aqui a foto do pé do Edinho. Mas eu logo que consegui, tentando uma outra maneira aqui para mostrar para você a foto do pé do Edinho. Aqui está, encontrei. Aí está, pode ver aí a foto do pé do Edinho, o pé direito, né? Agora ele tem 3 pernas, uma é de pau. Já era, na verdade, mas aí está o pé do Edinho sendo reabilitado, né? Teve que fazer de fato aquela cirurgia. E oremos por ele, se você lembrar, ore pelo Edinho para que ele possa se recuperar prontamente. Temos também a nossa pauta de hoje, que nós seguimos sempre na nossa programação, e nós vamos começar a nossa programação com Mulheres da Bíblia, com nossa irmã Sara Capato. Boa noite, família. Meu nome é Sara, e no Mulheres da Bíblia de hoje a gente vai falar sobre uma personagem chamada Agar, que está no livro de Gênesis. A Agar, ela era uma funcionária, mais do que isso, ela era uma serva quase, do Abraão e da Sara, minha xará. E eles eram um casal já idoso, a Sara não podia ter filhos, e Deus tinha feito uma promessa para eles, que eles iriam ter filhos, mas a Sara não creu de todo o seu coração, ela já era um pouco idosa, e ela teve uma ideia para o Abraão ter um filho com a criada. Na época era uma coisa que acontecia. Então ela não soube esperar a Sara e teve essa ideia. Abraão foi em frente e eles tiveram um filho chamado Ismael. E quando ela ficou grávida, ela começou a tratar a Sara muito mal, Agar, assim, com um certo desprezo. E ela foi mandada, tipo, pastar literalmente no deserto. E só que Deus falou com ela naquele momento, enviou uma mensagem que ela deveria voltar e se submeter a Sara e ao Abraão, e que aquele filho dela, o Ismael, seria como um pai de uma nação. E realmente foram muito numerosos. A gente aprende nessa situação que a gente tem que ter paciência e obediência. Quando Deus faz uma promessa, Ele vai cumprir. Então, a gente não tentar, primeiro, ter uma arrogância, como a Agar teve, porque foi uma consequência ruim dela ser arrogante e querer tratar mal outra pessoa. E uma consequência muito chata, né? Porque ela fez do ambiente dela um ambiente super ruim depois para ela ter que ficar. E
E também que a gente deve esperar, né? Esperar em Deus, tranquilo, sem querer pôr fazerem as coisas acontecerem, mexendo os nossos pauzinhos, né? Só porque a gente quer naquele momento. Então, depois de 12 anos, eu não tenho certeza, a Sara realmente ficou grávida e ela teve um outro... E ela realmente conseguiu ter um filho. Então, se ela tivesse esperado, nada disso também teria acontecido. Que a gente consiga aprender com a história da Gá e também da Sara e fazer diferente, né? E mais do que isso, que a gente consiga refletir que legado nós, como seguidores de Jesus Cristo, estamos deixando para as pessoas que convivem com a gente e para aquelas que também virão depois de nós. Amém? Uma ótima semana e até semana que vem, se Deus quiser, com mais uma Mulheres da Bíblia. Muito bem, essa foi nossa irmã Sara Capato, com Mulheres da Bíblia. Obrigado a Sara por todo o seu trabalho, né? Passei o vídeo aqui não editado, até teve um problema aqui que eu escolhi o vídeo errado, mas enfim, esse é o vídeo da semana, pelo menos, né? Pelo menos o vídeo certo é este mesmo, né? Obrigado a vocês todos que estão conosco, nos prestigiando aqui, fazendo desse programa a tela de comunhão que nós compartilhamos com todos os irmãos. Que bênção esses irmãos louvando Cristina da Igreja de Cristo, Niterói, no Rio de Janeiro. Tem mais, hoje ainda louvores para você ouvir uma dupla aí que nos surpreendeu durante a semana e escolhemos essa dupla para estar conosco aqui hoje através de um vídeo que eles gravaram também. Silas Gama diz aqui, boa noite, amados irmãos, grande abraço fraterno a todos os irmãos de todos os lugares. Congregamos em Manaus, Amazonas, no bairro do Educando. Muito obrigado, Silas, por sua mensagem, obrigado por estar conosco aqui. Leila Maria Silva também, escreve, Leila, para a gente de onde você é, para que a gente possa tanto saber como, quem sabe, no futuro lembrar. E eu não consigo lembrar, por enquanto, né? E nem sei se confio na minha memória para poder lembrar. Renata Aguiar também, boa noite, irmãos, graça e paz. A Leila Maria novamente aqui, escreve de onde é. Como mencionado aqui, continue escrevendo para a gente, para que a gente possa, então, compartilhar com todas as pessoas aqui. Muito bem, o tema de hoje, como nós nos propomos hoje, é a volta de Cristo. A Bíblia ensina que Jesus voltará. Essa volta deve interessar a todos. Você tem interesse por essa volta? Porque, de fato, Jesus voltará. Mas a questão é como, quando... e etc. O que acontecerá, o que também, né? Como, quando, o que? Essas perguntas são importantes para que nós possamos responder e conhecer mais sobre a volta de Jesus. As respostas, lógico, nós encontramos na palavra de Deus. Nós não vamos fazer um cálculo matemático aqui, nós não vamos ligar ponto A mais ponto B, mas nós vamos ver o que a Bíblia diz. É isso que é importante. Sem acréscimos, sem confusões, sem teorias, nós vamos falar um pouco sobre a volta de Cristo, né? Então esses textos que a gente vai mencionar hoje são de conhecimento público, você pode consultá-los também. Então vamos lá, falar um pouco mais sobre a volta de Cristo. Quando vai acontecer? Vamos ver as predições bíblicas, logicamente. E, primeiro, a gente tem que entender que ninguém sabe. Poxa, mas como ninguém sabe? Bom, eu diria para você responsavelmente se eu dissesse que alguém sabe. Sabemos que Deus sabe, logicamente, seu Filho Jesus agora já sabe, mas quando estava entre nós e era um de nós, Jesus pessoalmente diz essas palavras, mas a respeito daquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, senão o Pai. Nem o Filho, naquela época, naquela questão, naquele momento ali, nós vemos como Jesus diz humildemente, né? Ele assume que nem o Filho, nem ele próprio sabia, senão Deus. E ele continua, pois assim como foi nos dias de Noé, lembra aquele que construiu a arca? Então é tão verdade que Jesus cita ele aqui no Novo Testamento, inclusive, nas palavras dele. Então Noé também não estava esperando o final do mundo, mas de repente nunca teria acontecido o que tinha acontecido, ou nunca aconteceu o que aconteceu naquela época, nunca tinha chovido. Relembrando um pouquinho aí a história de Noé, nunca tinha chovido, então o ser humano faz essa conta lógica, mas que não é a lógica de Deus. Olha, se nunca aconteceu uma coisa, nunca vai acontecer, mas não é bem assim.
Se nunca aconteceu uma coisa, mas Deus disse que vai acontecer, então espere. Então nos dias de Noé também, será a vinda do Filho do Homem. Assim como foi nos dias de Noé, também será a vinda do Filho do Homem. Porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam e bebiam, as pessoas não se preocupavam com nada, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. Até aquele dia as coisas estavam todas normais, tudo era normal para eles. Mas, de repente, a palavra de Deus começa a mudar as coisas. A palavra ali, falada para alguém, Noé nesse caso, né? E não perceberam. Isso é uma questão que a gente precisa pensar nela. Senão, quando veio o dilúvio e os levou a todos, assim será também a vinda do Filho do Homem. A vinda de Jesus será realmente dessa maneira. A gente já vê aqui como vai acontecer. Então, as pessoas vão estar comendo e bebendo, fazendo festas, casando e dando-se em casamento, indo a festas de casamento, preparando as festas de casamento, mas está sendo avisado, olha, a arca, a porta da igreja, em outras palavras, hoje a arca poderia ser comparada com uma igreja. A porta da igreja um dia vai fechar. Um dia ela fecha. Deus vai fechar essa porta. Então, enquanto isso, entre. Não perceberam como as pessoas parecem estar vivendo, desapercebidas. Senão, quando veio o dilúvio e levou a todos, assim também será a vinda do Filho do Homem. Jesus vai voltar em características semelhantes a estas. E continua, nem os anjos sabem. Como nós entendemos bem, e até temos uma passagem para falar sobre isso. Como ele diz, a respeito daquele dia ou da hora, ninguém sabe, nem os anjos no céu, nem o Filho. Novamente, Jesus se inclui aí, enquanto no corpo, né? Senão o Pai. Só Deus tinha guardado e ainda tem, né? Juntamente com o Pai, Filho e Espírito Santo, agora são lá no céu, mas Jesus estava aqui entre nós quando ele disse essas palavras, né? Não sabia, nem os anjos, não adianta procurar por anjos, visões, aparições, revelações, não adianta, porque não é muito interessante, mas não nos pertence essa informação. Por isso mesmo, nem os anjos sabiam. Nem o ladrão sabe, quer dizer, uma passagem, vamos falar sobre isso, irmãos, relativamente aos tempos e às épocas, não há necessidade que eu vos escreva. Não deveria haver, né? Mas muita gente ainda não sabe sobre a volta de Jesus. Pois vós mesmos estáis inteirados com precisão de que o dia do Senhor vem como ladrão de noite. Nem o ladrão sabe, nem o ladrão tem ideia quando ele vai ser apanhado. Então, mas virá como um ladrão. A gente não sabe quando é que o ladrão vem. Por isso mesmo a gente se prepara. É isso que quer dizer essa passagem. Assim como você também não sabe. Quando o ladrão vem, você fecha janelas e portas e coloca segurança na sua casa, se possível até câmeras, você se resguarda, você contrata a segurança, depende do que você pensa sobre o que é e quanto precisa de segurança também, né? Então, virá como ladrão que vem de noite, assim virá o dia do Senhor. Nós deveríamos saber mais desse assunto, sobre isso que ele está falando, relativamente aos tempos e às épocas, não há necessidade que eu vos escreva. Graças a Deus que o escreveu, porque muitos de nós, estou falando de discípulos de Jesus, muitos não sabem ainda como virá o dia do Senhor. Quando andarem dizendo paz e segurança, eis que lhes sobrevirá repentina destruição. Como vem as dores de parto, aqui está para dar à luz. E de nenhum modo, escaparão. Ninguém vai escapar do dia do Senhor. Isso é uma boa notícia. Por outro lado, é uma má notícia. Boa notícia para aqueles que se precaveram como se esperassem o dia que o ladrão viesse. Ele não sabia, então se preparou. Aquele que não se preparou é pego de surpresa, para que nós então não sejamos pegos de surpresa. Vamos nos inteirar de quando virá o Senhor. Não sabemos, nem os anjos, nem Jesus sabia enquanto estava na terra. Então, o que podemos fazer? Só podemos nos precaver, nos preparar, é isso que devemos fazer. E ele continua dizendo, esteja preparado. Veja só essa passagem que nos ensina. Portanto, vigiai, porque não sabeis em que dia vem o vosso Senhor. Mas considerai isto,
Se o pai de família soubesse a que hora viria o ladrão, vigiaria e não deixaria que fosse arrombada a sua casa. Por isso, ficai também vós apercebidos, porque a hora em que não cuidais, o Filho do Homem virá. Mateus 24, 42 até o 44. Dá uma olhada nessas passagens, leia por si mesmo, procure você saber mais sobre a vinda do Senhor, porque te interessa muito isso, e será de repente. E Jesus vem para muitas pessoas todos os dias, de uma certa maneira, e você deve saber como que é. Não é o nosso assunto agora exatamente, mas é bom a gente falar um pouquinho sobre isso também. Então esteja preparado, porque o dia do Senhor virá como um ladrão, você não sabe. Considere então isso, que se você fosse um pai de casa, soubesse que é possível ser arrombado a sua casa, vai se preparar. Então, o que vai acontecer? Vamos falar sobre as predições bíblicas, mas isso no próximo bloco. Muito bem, nós estamos ainda vendo o assunto, né, sobre a volta de Jesus, e eu agradeço a todos vocês que estão conosco aqui. Não esqueça de escrever de onde você é. Sejam todos bem-vindos ao 66º, programa 66, em outras palavras. Muito obrigado por você estar conosco aqui também. Lúcia Teixeira, que é da congregação de Imbariê, Duque de Caxias. Muito legal ter você aqui conosco. Não esqueçam de escrever de onde vocês são. Paulo Leonardo Pacheco, de Cristal, Rio Grande do Sul. Muito obrigado, Paulo, por estar conosco também aqui. Leila Maria, de Santíssimo, do Rio de Janeiro. Muito obrigado também você, Leila, Rio Grande do Sul. Paulo, Leila do Rio de Janeiro. Lúcia também do Rio de Janeiro. Muito legal. Campina Grande, ou melhor, Campinas, Guanabara, desculpe. A Renata Aguiar está conosco também. E também da Igreja de Cristo do Guanabara, Estevão Santos, dando seu boa noite a todos os irmãos, aqui paz no Senhor Jesus Cristo. Ele é de Campinas, em Guanabara. Elisângela Roster é de Jundiaí, dando boa noite aos irmãos, aqui paz do Senhor. Mais uma semana que o Senhor nos permite estar juntos a uma tela de distância. Que bênção ao nosso Deus, toda honra e toda glória. De Jundiaí para o mundo, para todos os irmãos da Igreja de Cristo no Brasil. Estou olhando aqui no meu microfone, vendo se ele está pegando bem, eu acho que está. Qualquer coisa eu sei que vocês vão me avisar, porque de vez em quando acontece, né? E nosso irmão também, José Araújo. Falando em nosso irmão José Araújo, nós temos aqui 2 entrevistas hoje, e uma dessas entrevistas é com o nosso irmão José Araújo. Então vamos à entrevista. Edson Cruz, para o Portal das Igrejas de Cristo no Brasil. Estou aqui com o nosso irmão Araújo, um grande colaborador do portal, e é um irmão que sempre trabalha para a obra de Cristo. Recentemente, acho que a maioria de nós que acompanha o site na Igreja de Cristo do Brasil, viu que o nosso irmão esteve com uma experiência que acho que muitos irmãos do Brasil gostariam de ter, que foi conhecer os irmãos na África. E foi Moçambique, isso? Moçambique, né? Eu queria que você contasse um pouco sobre essa experiência com os irmãos lá em Moçambique. Olha, a experiência é uma experiência daquelas que eu nunca tive, né? Fora do Brasil não, foi a primeira vez, né? No Brasil sim, mas a experiência lá foi, por um lado, boa, e por outro você vê a dificuldade que a Igreja de Cristo naquele país tem. É sinal de que a gente ainda está numa boa situação, né? Nós estamos em excelente situação, essa é a verdade. E encorajar irmãos que às vezes não conhecem, conhecer, porque nós precisamos estar preparados, porque quando nós saímos para fora é muito exigido de nós. Essa é a verdade. Como são as congregações lá em Moçambique? Muito pobres. A estrutura é precária. A estrutura é precária, eu tenho agora já material preparado, até aproveitando, vou dar a primeira palestra sobre missões e estarei em Sorocaba dia 30, já falando desse assunto. Muito obrigado, irmão. É um prazer estar aqui pessoalmente com você. Queríamos incentivá-lo, inclusive, a continuar nos mandando. Você sempre tem nos escrito lá, tem colaborado. Eu que agradeço, e
Olha lá, o culpado é o João, né? O João me desafiou que eu deveria de escrever 4 textos por mês e eu até agora eu estou aguentando, eu não sei até quando vai. Eu oro a Deus para que Ele me inspire a escrever os textos que eu tenho escrito lá. Edson Cruz para o Portal das Igrejas de Cristo no Brasil. Obrigado. Eu sou. Eu sou geração eleita, sacerdócio real, nação santa, de propriedade exclusiva de Deus, para anunciar as grandezas daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. 1 Pedro capítulo 2, versículo 9. Tchau, tchau! Então esse foi o nosso irmão Araújo dando entrevista para o Edinho. O Edinho pensou que ia ficar sem fazer nada, né, enquanto tivesse com o pé engessado, mas nós colocamos ele de uma outra forma aqui, uma entrevista já gravada. E uma semana depois, nem sabia ele, ia ter um rompimento do tendão, viu? Só, Edinho, que coisa, hein? Como pode acontecer essas coisas? Mas graças a Deus, todas as coisas, demos graças a Deus, né? Então, esse foi nosso irmão José Araújo, que colabora sempre com o portal da Igreja de Cristo no Brasil. Eu quero até aproveitar para mostrar o portal, está carregando lá o portal da Igreja de Cristo aí, está carregado. Você tem aqui vários artigos, aos domingos, né, nós temos os artigos do nosso irmão José Araújo, que você pode ler aqui no portal da Igreja de Cristo. O portal você já conhece, igrejadecristo.com, e tem inúmeros, ou podemos até contar mais de 400 artigos aqui, mais de 600, com as notícias de evangelismo, etc. Você pode ver aqui no pé da página, à direita, só de artigos, 463, vídeos, 43, vários vídeos, evangelismo, 27, jovem exemplar, 23 artigos, notícias, história da igreja, 14, música vocal, tem música vocal que você quer ter algumas dicas sobre crescimento da igreja, até sobre missão na África. Tivemos uma missionária na África também, nossa irmã Raíza, que é de perto de São João. Eu esqueci o nome da cidade, mas alguém me lembra aí, por favor. Eu sei qual é a cidade, mas esqueci. Perto de São João da Boa Vista, ali. Alguém me lembra mais tarde aí, eu agradeço. Mas esse é o nosso portal, você pode e deve vir visitar, se inscreva aqui para ser um dos colaboradores, só escrever ali, colaborador, isso, e você vai procurar, no caso vai encontrar um formulário que tem lá no portal da Igreja de Cristo, para que você possa preencher. Aqui está, formulário de candidatos a colaboradores. É dessa forma que você começa, então, se apresentando aqui para a gente. Nós começamos a te conhecer melhor. Você preenche esse formulário para você participar tanto do programa ao vivo quanto do portal, assim, para você fazer parte dos textos que nós publicamos aqui. Então esse é o convite para você começar pelo formulário de colaboradores lá, para depois, consequentemente, a gente contar também com o que é possível contar com você. Lucas Magalhães, aqui São Bernardo do Campo. De vez em quando eu assisto alguns vídeos muito interessantes do Lucas aqui, que ele faz sobre a Lua, sobre Marte, muito interessante, Lucas. Continue. E é incrível ver a criação de Deus, e eu nem sei como que ele consegue tudo isso, né? Ele tá virando um astrônomo aí, sei lá como chama, né? Desculpe se tá errado de alguma maneira. Vilma Vasconcelos também, da congregação do Tanque, mas que está na Espanha. Oh, que legal saber disso. Um grande abraço a você, convide a outras pessoas também aí da Espanha também para assistirem o programa todas as quintas-feiras às 21 horas. Cristina, boa noite, minha irmã. Olha só,
conversa entre os irmãos aqui também é bem-vinda, né? Vilma, boa noite, minha irmã. Isso tudo a Leila que está escrevendo aqui. E a Cristina responde o boa noite. Júnior Crispim, quanto tempo, Júnior? Não vejo. Olha até a foto de perfil ali do Dia das Crianças, né? Faz tempo isso, hein, Júnior? Paz do Cristo a todos os irmãos, porque ele é de Belém do Pará. Talvez seja por isso que a gente não vê tanto tempo, né? Tá longe. Mas é uma tela de distância, Júnior, para você chegar aqui e ter comunhão conosco, como nós estamos fazendo. Muito bem, recapitulando um pouquinho, tentando encontrar aqui, voltando aqui para te mostrar onde nós estamos. Aqui estamos falando sobre a volta de Cristo, esse é o assunto que nós estamos tratando hoje. Nós já vimos então quando vai acontecer. Bom, ninguém sabe, como nós mesmos vimos, né? Ninguém sabe, nem os anjos sabem, nem o ladrão sabe. Então, esteja preparado. E aqui nós paramos neste ponto da onde nós vamos dar sequência. Como é que vai acontecer? O que a Bíblia tem a dizer sobre isso? Porquanto o Senhor mesmo vai acontecer quando, ao tocar da trombeta, o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, preste bem atenção, descerá dos céus. E os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles, entre nuvens, para o encontro do Senhor nos ares. E assim estaremos para sempre com o Senhor. É muito interessante nós notarmos algumas coisas aqui, e uma das coisas que nós precisamos notar é que Jesus não descerá essa terra. Nós vamos nos encontrar com Ele nos ares. Então, antes disso, a trombeta de Deus vai soar, vai ser ressoada. E aí sim, descerá do céu. Os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Nem a morte detém aqueles que servem a Cristo. E se acontecer na nossa geração, depois nós, os vivos, que ficarmos, seremos então levados juntos. Essa palavra arrebatados tem até, infelizmente, né, interpretações errôneas sobre essa ideia, né, de que será secreto e alguns vão para o céu e outros não, etc. Então, não é o nosso assunto de hoje, senão desvirtuaremos o assunto se nós tratarmos disso agora. Quem sabe numa outra oportunidade faremos isso, né, falaremos sobre isso. Então, essa passagem é de Tessalonicenses, 1 Tessalonicenses 4, do 16 e 17. E os elementos queimarão. Pense em todas as coisas. Veja os prédios, as grandes construções que foram construídas, grandes montanhas que Deus fez, a água, o ar. Tudo isso vai acabar. E vai acabar em fogo. Ah, mas isso nunca aconteceu? É improvável que aconteça? É isso que o ser humano diz. Então, quando menos perceberem, acontecerá. Foi como no dilúvio. No dilúvio nunca tinha chovido. Apenas uma neblina caía do céu e regava toda a terra. E assim acontecia, então, não era chuva exatamente, né? Mas nunca tinha chovido. E de repente chega Noé dizendo, vai chover. E Deus deu 100 anos para eles. Desde que nós temos essas palavras aqui, até hoje nós já estamos contando 2000 anos. Veja como Deus tem sido paciente, como Deus tem sido misericordioso. Então aproveite a misericórdia de Deus. Os elementos queimarão. Essa passagem aqui é de Pedro, ele diz, o dia do Senhor, porém, virá como ladrão, como já vimos anteriormente. Os céus desaparecerão com grande estrondo, grande barulho, o céu desaparece de repente. Os elementos, céu, água, terra, tudo que você possa imaginar, serão desfeitos pelo calor. E a terra e tudo que nela há será desnudada. Vai acabar tudo, em outras palavras, né? Visto que tudo será assim desfeito, que tipo de pessoas é necessário que vocês sejam? Vivam de maneira santa e piedosa. Olha só a pergunta dessa passagem. Que tipo de pessoa é necessário que vocês sejam? Que tipo de pessoa você é atualmente? Se você acha que todo momento da sua vida, todos os acontecimentos, mesmo que ao seu redor, não tem nada e você pode fazer suas próprias escolhas e Deus ama a todos, bom, você está certo num ponto, Deus ama a todos. Mas Deus ama tanto que não quer que você fique e continue numa situação ruim que
é um tipo de pessoa que não vai herdar o reino dos céus. Então, preste bem atenção que tipo de pessoa é necessário que você seja. Então, viva de maneira santa e piedosa. Esse tipo de pessoa que Deus está chamando para que sejam os salvos, aqueles que estão esperando. E ele diz, esperando não só ser uma pessoa santa e piedosa, mas ele também diz, eu vou grifar aqui também para não ter engano, esperando o dia de Deus e apressando a sua vinda. É estranho, né? Muitas vezes as pessoas até tentam adiar a vinda de Jesus. Mas a Bíblia nos ensina que nós devemos apressar. Como apressar a vinda de Jesus? Bom, eu acredito que nós vivendo uma vida santa, nós estamos apressando o dia de Jesus. Como dizia o apóstolo Paulo, Maranata. Essa palavra significa, vem Jesus. Nossas orações acho que deveriam incluir mais Maranata, mas nós estamos prontos para dizer Maranata? Nós realmente estamos prontos para dizer vem Jesus? Então devemos ser tipos de pessoas que vivem de maneira santa e piedosa, que esperam e apressam o dia de Deus e a sua vinda. Naquele dia os céus serão desfeitos pelo fogo e os elementos se derreterão pelo calor. Então, está pronto para aquele dia? Na verdade, esse é um convite, não é somente um aviso, não é somente uma ameaça, é um convite para que você esteja pronto, para que você se prepare e o dia é hoje. Por quê? Porque amanhã eu não sei, nem os anjos sabem, nem o ladrão sabe, ninguém sabe o dia de amanhã. Então, os elementos, todos nós seremos até queimados. E o que vai acontecer? O que mais a Bíblia tem a dizer sobre isso? Bem, nós vamos ver isso daqui a pouquinho. Nós temos aqui, claro, uma pauta que você já conhece. Nós vamos falar um pouco sobre a nossa pauta daqui a pouco. Muito obrigado a todos vocês que estão junto conosco, como Teca Cruz também, que está no trabalho mais assistindo. Vilma Vasconcelos também, dando boa noite para Leila. E Leila responde aqui com beijos e abraços e tudo mais que tem direito, né? Boa noite, Cristiane Santos. Graça e paz para você também. Lúcia Teixeira. O som tá baixo. Tenta aumentar o som do seu celular ou do seu computador, onde quer que você esteja ouvindo, porque para mim aqui eu não tenho mais como aumentar. Mas eu acho que tá. Talvez o som de algum vídeo, né? Talvez seja isso também. José Araújo, infelizmente não estou conseguindo ver em tempo real. Aqui está travando. Às vezes a internet acontece isso também. Boa noite, Coster, New Jersey. Helena Evaristo, muito obrigado, Helena, por ser muito bom te ver aqui, realmente, né? Helena é uma das nossas irmãs que congregam lá na igreja de New Jersey. Muito obrigado por você estar conosco. Ela mora numa cidadezinha chamada Coster, lá também. Lucimara Murakami, boa noite, Lucimara. Também o Alberto está junto conosco, né, através da Lucimara, e talvez assistindo pelo seu próprio perfil, né? E Fernando e Michele Albuquerque, a paz e a igreja de Maceió. Muito obrigado a todos vocês que estão conosco aqui ao vivo. Vocês fazem desse programa o que de fato ele é. Muito bem, nós vamos falar agora sobre aquecendo o coração com o nosso irmão Bruno Capato, com vocês daqui a pouco. Boa noite, família. Hoje eu estou muito ansioso para falar sobre o assunto, sobre a pauta de hoje. Essa é a pauta: ansiedade. Hoje muita gente sofre de ansiedade. Eu sofro muito de ansiedade. Graças a Deus hoje eu consigo, com o auxílio de Deus, com o auxílio do Espírito de Deus, controlar a minha ansiedade. Muitas vezes eu acordo de manhã já com frio na barriga, querendo engolir o dia, querendo fazer já 1000 coisas, pensando lá na frente o que vai ser, como que vai fazer. E no fim isso é um grande problema, né? Lembrando que Jesus ensinou, não andeis ansiosos com coisa alguma, né? Deus faz todas as coisas, Ele provê todas as coisas no seu devido tempo. A gente não vai conseguir adiantar a hora, adiantar o dia, adiantar a semana,
querer que o tempo passe rápido. Nós não vamos conseguir fazer isso, não adianta nem tentar. O mundo, o sistema já funciona de uma maneira muito acelerada para que a gente queira correr ainda mais. Isso nos leva a preocupações, e preocupações com o dia de amanhã, e vai virando essa bola de fogo. Então, a mensagem de hoje, o aquecimento do coração de hoje é o cuidado com a ansiedade. Não ter essa ânsia em querer, em fazer aquilo que não está no tempo de agora, que ainda não está pronto, ou que ainda não precisamos. Que sejamos felizes com o que temos, com o que somos, com o que podemos fazer hoje, agora, nesse momento. Que sejamos pacientes e calmos, vivendo cada segundo com o coração quente. Um grande abraço a todos vocês, meus amados. Eu sou. Eu sou. Geração eleita. Sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, para anunciar as grandezas daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Muito bem, esse foi nosso irmão Bruno Capato falando sobre ansiedade em aquecendo o coração. Muito obrigado ao Bruno por colaborar sempre conosco enviando esses vídeos. Tanto ele quanto a Sara são um casal, nossos irmãos, que eram de Jundiaí e agora estão morando lá na Alemanha e continuam então colaborando com o programa. Muito obrigado. Muito bem, onde parei? Aqui, Natália Carneiro. Boa noite, irmãos e irmãs. Shalom a todos. Sou do Tanque e passando para lembrar, muito obrigado por lembrar disso, né, que no dia 20 de outubro, todos os irmãos então do Rio de Janeiro, não percam essa oportunidade com o nosso irmão Marcos Menaldo no dia 20 de outubro. Mais informações você pode até provavelmente aí escrever para a Natália, para que ela possa dizer para você o horário e mais informações, porque nós realmente precisamos dar para Deus o melhor. E nosso irmão Marcos Menaldo, ele fala sobre regência na igreja, como nós podemos cantar melhor, ele mostra isso na prática também. Então no dia 20 de outubro, lá no Tanque, nosso irmão Marcos Menaldo. Fala aí, João, o problema será que é só comigo? Eu espero que sim, ou melhor, que não. Eu espero que não tenha problema nenhum, na verdade, mas não temos problema aqui, tá tudo certo, não sei se o problema é só com você, mas eu espero que outros irmãos não tenham tido este problema, né? Silas, aqui, um recado da Teca, né? Bom saber notícias suas, irmão Silas. E Mila de Maz de Menes, boa noite, amados. Se eu não me engano é lá da Costa Rica, mas eu não tenho certeza, eu acho que é, pelo que eu lembro de outras postagens no passado. Muito bem, nós estamos falando sobre um assunto muito importante para todos nós e que todos deveríamos saber mais, que é a volta de Cristo. E falando sobre esse assunto, nós já falamos. Quando é que vai acontecer? Bom, ninguém sabe. Jesus não sabia pessoalmente, né? Os anjos não sabem, os ladrões não sabem, né? Não podem realmente saber, né? Então, estejamos preparados. Como vai acontecer? Nós já falamos um pouco, ao tocar da trombeta, e também os elementos serão queimados, um estrondo, como nós já vimos a passagem dizer, né? Virá como ladrão, os céus desaparecerão como um grande estrondo, os elementos serão desfeitos pelo calor, a terra e tudo que nela é, tudo vai acabar. Então, sendo assim, devemos ser pessoas, um tipo de pessoa que vive de maneira santa e piedosa. Irmãos, vamos buscar a santidade e a piedade. Vamos esperar o dia do Senhor e apressar o dia do Senhor de que maneira? Com santidade e piedade, é dessa forma. E vamos falar agora sobre o que vai acontecer. Bom, basicamente, todo olho verá. Já vimos que os mortos ressurgirão quando Jesus voltar.
Em João 5, do 28 e 29, nós temos mais informações. E diz, e a vós outros, essa na verdade não é passagem de João ainda, mas você pode olhar lá em João 5, 28 e 29, mais informações. É onde Jesus diz que os mortos, os justos e os ímpios ouvirão a sua voz todos ao mesmo tempo. Mas essa passagem aqui agora, ele diz, e a vós outros que sois atribulados, alívio juntamente conosco, quando do céu se manifestar o Senhor Jesus, com os anjos do seu poder em chama de fogo, tomando vingança. Então, se você se sente, está sofrendo, ou não consegue mais olhar o que está ao seu redor, a situação, muitas vezes, de escolhas da humanidade, tentando mudar o que Deus fez, e você não está tranquilo, bom, tem alívio para você. Quando Jesus voltar, esse alívio, mas isso pode acontecer a qualquer momento, ou ele pode te chamar primeiro, seja lá o que for, ele vai te dar alívio juntamente com todos os que dessa maneira foram atribulados. Na questão aqui, Paulo estava falando de perseguição real, de morte física, de castigo, tortura e tantas outras coisas absurdas que aconteceram na perseguição aos discípulos de Cristo. Mas Jesus vai voltar em chama de fogo para tomar vingança. E ele diz, contra os que não conhecem a Deus e contra os que não obedecem o Evangelho de nosso Senhor Jesus. Basicamente, nós estamos vendo aqui, Jesus vai voltar, frisando aqui. Jesus vai voltar, essa é a questão principal aqui. Jesus vai voltar com os seus anjos, mas naquele dia que ele voltar, ele vai voltar em chama de fogo, tomando vingança. E contra quem Jesus vai tomar vingança? Jesus vai tomar vingança contra os que não conhecem a Deus. E isso é qualquer pessoa, mas isso não tem desculpa. E 2, contra os que não obedecem o Evangelho de nosso Senhor Jesus. Então veja só que Jesus vai tomar vingança contra quem não conhece a Deus. Mas se você ler Romanos capítulo 1, Romanos capítulo 1 mostra que Deus se vê em tudo. Vê uma plantinha, pega uma semente de um feijãozinho, coloca lá no algodão úmido, você vai ver a mão de Deus ali. É impossível não ver Deus. Estou aqui parafraseando um pouco do que Romanos fala. Ninguém tem desculpa, nem aquela tribo lá mais na Amazonas que está escondida e ninguém conhece, eles não têm Bíblia, mas não tem desculpa. Eles conseguem ver Deus se eles quiserem. Deus é visível o tempo todo, ele é perceptível o tempo todo, mas o ser humano escolhe o lado mais fácil, que é ignorar a presença de Deus. Então, Jesus vai voltar, e quando ele voltar, ele vai tomar vingança contra quem não conhece a Deus, e vai voltar também tomar vingança contra quem não obedece. Aqui está. Especificamente, Evangelho. Jesus vai tomar vingança contra quem não conhece a Deus, está aí no texto bíblico que nós estamos citando, e também quem não obedece o Evangelho. Vamos apagar aqui para continuar o texto bíblico, onde ele diz o seguinte, e estes, sofrerão penalidade e destruição, banidos da face do Senhor e da glória do seu poder, quando vier para ser glorificado nos seus santos, e ser admirado em todos os que creram naquele dia, porquanto foi crido entre vós o nosso testemunho. Então veja só, fiquemos bem atentos, que Jesus vai voltar ali tomando vingança contra quem não conhece a Deus, e isso é indesculpável. Quem não conhece Deus é, na verdade, quem ignora a existência de Deus, porque não dá para ignorar, está em todo lugar. Não adianta resistir a Deus, não adianta mudar as ordens e as coisas que Deus colocou. Deus vai continuar existindo, e ele pode ser crido através do testemunho dos apóstolos e discípulos que viveram no primeiro século, e também dos discípulos de hoje, que podem continuar testificando, porque essa geração de pregadores, nós talvez nos consideremos assim, será responsável por essa geração de pecadores. Então temos que falar da palavra.
nada mais importa, nada mais salva as pessoas, nada mais muda as pessoas. O Evangelho sim. Então falemos unicamente do Evangelho. Temos até lembrado uma frase que publicamos recentemente, né, lá na nossa fanpage do Facebook, fale muito de Deus, fale pouco de você, fale nada dos outros, mas fale muito de Deus. Então fale de Deus, é a única coisa que resolve. Nenhuma ideia, proposta, nada resolve, ajuda os homens, mas somente o Evangelho. Então, quem não conhece o Evangelho vai ser, então, castigado. Mas, e você? Conhece o Evangelho? Vou até abrir uma nova... Deixa eu ver como que eu faço isso aqui, para você entender o que é importante, né? Preciso falar de uma coisa importante aqui, por isso mesmo estou criando até um novo slide aqui, para que eu possa falar disso que é importante para você. Esse slide aqui não está necessariamente em branco, né? Ele está em rosa, como você pode ver aí, né? Mas veja só, Jesus vai voltar tomando vingança contra quem, vou escrever aqui, quem não conhece, desculpe o garrancho, o Evangelho. Mas a pergunta que eu te faço agora é, o que é? Ops, voltemos um pouquinho aqui, apagar essa última parte. O que é Evangelho? Se alguém te perguntasse, eu quero obedecer ao Evangelho, mas o que é Evangelho? Você sabe falar para uma pessoa o que é Evangelho? Muito bem. Eu quero compartilhar com você essa resposta hoje porque é uma das mais importantes respostas que você pode ter. O que é Evangelho? Então você pode ir lá em 1 Coríntios capítulo 15 e você vai saber o que é Evangelho. Capítulo 15 do versículo 1 até o versículo 4. É necessário obedecer ao Evangelho, porque uma pessoa só é salva pelo Evangelho. Estou até pegando a passagem aqui para compartilhar com vocês o que é Evangelho. Nem sei como que essa passagem vai ser compartilhada, eu sei que vai aparecer aqui exatamente assim como eu previ que apareceria, mas vou colocá-la aqui no canto mais em pé. Mas veja só, 1 Coríntios capítulo 15, do versículo 1 ao 4, ele vai falar o que é Evangelho. E ele fala, irmãos, quero lembrar-lhes o Evangelho que vos preguei, o qual recebestes e no qual ainda estão firmes. Por meio desse Evangelho, vocês são salvos. Veja só que o Evangelho salva. Por meio do Evangelho, vocês são salvos. Desde que se apeguem firmemente à palavra que lhes preguei. Caso contrário, vocês têm crido em vão. Então ele vai falar a partir agora do versículo 3 o que é o Evangelho. Ele diz então, pois, eu vou até colocar em uma outra cor aqui, nem sei se vai ser bem visível, mas aí está. Pois, o que primeiramente lhes transmiti foi o que recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados segundo as Escrituras. Então, primeira parte do Evangelho é essa. Deixa eu tirar isso aqui por enquanto, já volto com o texto. Primeira parte do Evangelho é Jesus Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo o Velho Testamento já predisse que aconteceria. Isso é Evangelho. E ele continua dizendo, foi sepultado, voltemos aqui, aí então, Jesus da cruz foi sepultado. Lá estava o túmulo de Jesus. Jesus foi sepultado. Então esse é o primeiro passo do Evangelho. Jesus morreu na cruz. Segundo passo do Evangelho, Jesus foi sepultado. E terceiro passo do Evangelho, primeiro eu vou te mostrar a passagem, ela diz o seguinte, vou até também, como eu fiz anteriormente, vou colocar uma outra cor aqui, azul, tá bom, azul? Vamos lá de azul. Não ficou muito bom, né? Mas, basicamente, ele mostra, ele foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Está lá, em vermelho, foi sepultado, segundo passo, e ressuscitou, terceiro passo, Jesus ressuscitou, segundo as Escrituras. Que desenho mais absurdo aqui que eu fiz, mas enfim, você entendeu o desenho, né? Uma criança desenha melhor, né? Próxima vez eu vou chamar uma criança aqui, apaguei demais. Segundo ponto, e vamos para o terceiro ponto novamente. Aqui está o homem Jesus ressuscitado. Isso é Evangelho. E o que uma pessoa precisa fazer? Precisa obedecer o Evangelho. Então uma pessoa tem que
Obedecer. Aí está o alfabeto do cristão, obedecer. É o alfabeto do cristão, obedecer. Decora essa aí, obedecer. Muito bem, uma pessoa precisa obedecer o Evangelho. Vamos apagar tudo isso aqui porque é necessário nós usarmos depois. Mas como é que se obedece o Evangelho? Se Evangelho é morte, voltando aqui, morte, sepultamento e ressurreição. Morte, sepultamento e ressurreição. Como obedecer o Evangelho? Uma pessoa então quer dizer que ela precisa morrer, precisa ser sepultada e precisa ressuscitar? Isso é Evangelho. E se obedecer ao Evangelho é isso? É claro que é. Exatamente isso o que nós precisamos fazer. Eu vou procurar uma passagem aqui. Enquanto isso, vocês estão junto comigo, eu sei. Mas Romanos, vá para Romanos capítulo 6. Eu vou te mostrar então como obedecer o Evangelho. A passagem aqui é bem grande, mas eu vou pegar alguns versículos, somente pegar 3 versículos para começar, porque eu vi que 3 versículos couberam lá. Então 3 versículos devem caber agora também. Romanos capítulo 6. Novamente aqui, vou passar aqui. Romanos capítulo 6. Aqui está a passagem. Veja como obedecer o Evangelho. Está escuro, não dá para ler direito, né? Então eu vou tentar colocar uma cor legível aí, um pouquinho mais clara. Aí está. Uma pessoa então, Romanos capítulo 6, versículo 3, fala como obedecer o Evangelho. E nós temos aqui bem claramente que você pode até ensinar outras pessoas como obedecer o Evangelho. E ele diz o seguinte: ou vocês não sabem que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte? Então, é exatamente isso do que eu estava falando anteriormente, o que é o Evangelho. O Evangelho é morte, sepultamento e ressurreição. Isso nós já vimos. Então, aquela pessoa que é batizada, ela é batizada em Cristo Jesus. Fomos, pois, batizados na sua morte. Quando uma pessoa, então, ela é batizada na morte de Jesus. Eu quero compartilhar com você aqui novamente aquela tela, mas o desenho está aqui, opa, me adiantei. Vou tentar mostrar o desenho novamente, ele aparece, aí está. Então, quando uma pessoa é batizada, tirar o texto aqui. Quando uma pessoa é batizada, ela é batizada na morte de Jesus. Não está me obedecendo aqui agora. Aí está. Uma pessoa é batizada na morte de Jesus. Ela é crucificada. O velho homem do pecado tem que ser crucificado. Ela é imersa. Assim como Jesus foi sepultado, uma pessoa também é sepultada, só que nas águas. E logo ao sair das águas, ela tem novidade de vida. Ela está ressurreta em Cristo Jesus. Deixa eu te mostrar a passagem novamente. Ele diz exatamente isso. Fomos batizados na sua morte. Não é? É o que ele está dizendo aí. Voltar aqui, fica mais fácil de mostrar dessa forma aqui. Aí está. Fomos batizados na sua morte, portanto, fomos sepultados com ele na morte pelo batismo, a fim de que, assim como Cristo foi ressuscitado dos mortos mediante a glória do Pai, também nós vivamos em uma nova vida. Se dessa forma fomos unidos com ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos na semelhança da sua ressurreição. Continua a passagem, lá você vai ver essa palavra aí lá na passagem, tá? Não coube aqui no momento, mas enfim. Isso tira a pessoa da condenação e traz ela a possibilidade de, quando Jesus voltar, ressuscitar. É isso que vai acontecer. Infelizmente está na frente aqui, deixa eu voltar para consertar o que está aqui, mas a imagem ficou um pouco na frente aqui do texto que eu preciso ler para vocês, compartilhar para vocês aqui. Agora já está mais visível para este ponto. Vamos então a este ponto. Ressurreição é o que vai acontecer na vinda de Jesus. Cada um, porém, por sua própria ordem, Cristo, as primícias, depois os que são de Cristo na sua vinda, e então virá o fim, quando ele entregar o reino a seu Pai. Veja só que o reino não foi entregue ainda, porque ele está reinando. Quando houver destruído todo o principado, bem como toda a potestade e poder, porque convém que ele reine até que haja posto todos os inimigos. Convém que ele reine, ele está reinando. Jesus já está reinando na igreja. Até que haja posto todos os inimigos debaixo dos seus pés. O último inimigo a ser destruído será a morte. Então, me adiantei novamente aqui, mas deixa eu voltar para a minha imagem aqui para consertar
a essa passagem que nós estamos lendo para ver que é 1 Coríntios capítulo 15, até uma continuação de uma passagem que eu já comecei a ler, até do versículo 23 até o 26. Se precisar mais informações, a gente está à disposição para te dar mais informações. Mas basicamente isso que nós precisamos compartilhar com você. Voltando aqui, aí está. E virá o julgamento, pois todos nós devemos comparecer perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba de acordo com as obras praticadas por meio do corpo, quer sejam boas, quer sejam más. Com isso, nós daremos conclusão ao nosso estudo, mas daqui a pouquinho. Ainda nós temos um pouco do nosso conteúdo para apresentar para você. Que mais? Alguém está aqui? Teston, que saudade da Teston, está assistindo a gente aqui? Que legal, não vi isso, porque eu não consigo ver tudo. Teston é um missionário da Igreja de Cristo, trabalhou lá no Metro Sul, foi diretor do acampamento Monte das Oliveiras muitas vezes, por muitos anos, né, cuidou lá também. Natália Carneiro também, meu irmão João, como está o nosso irmão Edinho? Mostrei para vocês aqui agora há pouco, né, que o pé do Edinho, ele está meio que enfaixado, vocês podem ver aí, ele está na verdade... se recuperando agora, graças a Deus. O pior já passou, já fez a cirurgia, né? E está se recuperando. Esse é o pé do Edinho. Graças a Deus daqui não dá para sentir o cheiro, mas tá recuperando. Quem sabe eles tiraram essa parte na cirurgia. Eu espero que sim, né? Que ele foi tratado de pé de atleta também. Boa noite, João, daqui de Rio Preto. Muito bom tê-la conosco, Jussara. Leris Albuquerque também. Boa noite, paz do Senhor. Muito bom estar ouvindo a palavra do Senhor, junto com os irmãos que compartilham a mesma fé. Geilton Lima Rocha também está conosco, dando boa noite a todos os irmãos. Silas Gama, boa noite, irmã Teca. Então, aqui na cidade de Manaus tem 2 Silas. Tem um tem eu, que me chamo Silas Gama, e outro Silas, né, que é o Silas Carmim, que no momento passa por um problema de saúde. Vamos orar por nosso irmão Silas Carmim, que realmente está precisando das nossas orações. Gilvande também está conosco aqui, dando boa noite também. Muito obrigado por você estar conosco. E Adriana Dartes também está conosco. Muito obrigado a todos vocês que estão assistindo ao 76º o 76º programa ao vivo da Igreja de Cristo no Brasil. Muito bem, vamos dar uma olhada um pouco na nossa pauta. Ainda temos um pouco na pauta aqui que precisamos compartilhar com vocês. E daqui a pouco nós continuamos. Olá, temos falado todos esses dias sobre recuperação, sobre dependência química e alcoólica, sobre codependência, ou seja, nós falamos sobre quem são os dependentes químicos e alcoólicos e quem são os codependentes. E nós citamos todas as características dos mesmos. O que nós precisamos agora ver em que ponto vamos chegar para a recuperação plena acontecer. E eu queria citar parte do livro Libertos, que diz assim: tem perdão sim. E a ideia agora para você codependente e para você dependente químico e alcoólico é viver o simples. E geralmente eu faço os atendimentos às famílias dos dependentes químicos e alcoólicos juntos, né, o dependente com o codependente. E quando não há necessidade de uma internação, ou quando essa pessoa está saindo da casa de recuperação, eu falo sobre formar uma nova rotina dentro daquela casa. E é essa rotina que vai levar à recuperação plena. E para essa rotina dar certo, precisa haver o perdão. Nós estamos vivendo agora a recuperação e ficamos com medo, com receio. A pergunta é: será que eu posso procurar emprego? Será que eu posso sair de casa? Será que eu posso pedir ajuda? Se eu pedir ajuda para minha mãe, para minha esposa, para o meu pai, será que eles vão entender o que é esse pedido de ajuda? Sim, vai ser entendido se esse pedido de ajuda vier antes do uso, porque a recaída não pode mais acontecer. Então, o que há necessidade de acontecer agora é o perdão. Primeiro, o perdão a si mesmo. Se perdoe. O nome da nossa história agora é se perdoar, é caminhar.
Quando a pessoa está internada numa casa de recuperação, ela está fazendo uma recuperação que é mais física, inclusive, porque ela está acordando de manhã, tomando seu café da manhã, está fazendo a sua oração, ela está fazendo a laborterapia naquele lugar, ela tem horários para cumprir dentro de uma rotina da casa de recuperação. Quando chega ao meio-dia em ponto, ela vai almoçar, vai tocar um sino lá e ela vai almoçar. E depois do almoço vai ter um descanso, no período da tarde vai ter um estudo. Toda essa rotina que tem numa casa de recuperação, para que a pessoa trabalhe o seu dia inteiro e chegar depois do jantar, ela já está cansada para dormir. A noite foi feita para dormir. E a mesma coisa agora tem que acontecer dentro da sua casa. Você precisa estar acordado no horário certo, o relógio biológico seu tem que funcionar da maneira correta. E você tem que dar satisfações para as pessoas que te amam. Você que é dependente químico e alcoólico. E você codependente, auxiliar de não deixar nenhuma roda desse grande trem, que é o trem da vida de vocês, sair do trilho. E quando ela sair, se por um acaso sair, ela voltar imediatamente para o trilho, nem que seja uma pequena saída. Então, criar uma rotina nova agora, para que a recuperação seja plena. Se perdoar. E a resposta é sim, você pode procurar emprego. Você que é dependente químico e alcoólico e agora está vivendo uma plena recuperação. A questão principal é o que você vai fazer com o seu salário. Trabalhe, ganhe o dinheiro e peça para o codependente seu, seja sua mãe, seja sua esposa, te acompanhar no dia do pagamento. Naquele dia ficar mais próximo de você. Porque o problema nosso não é ganhar o dinheiro, é como vamos gastar esse dinheiro. Eu aconselho que você peça essa ajuda para quem te ama de verdade. Você continua, se você é o marido dessa casa, se você tem a sua esposa, peça ajuda para ela. Você continua sendo o cabeça da sua casa, principalmente se você pedir esse tipo de ajuda. Sim, você pode sair de casa e procurar emprego. Você pode trabalhar, mas esteja dando satisfações. Sim, peça ajuda sempre, sempre. Está na dúvida? Peça ajuda. Peça ajuda para quem te ama, porque isso vai te levar à plena recuperação. E sim, se perdoem todos os dias. Se acontecer alguma coisa entre vocês, conversem. Não deixe que um grito faça parte mais da vida de vocês. Quando eu grito e ela grita, todos nós dois, passamos a não nos ouvir mais. Então, nós precisamos conversar, falar o mais baixo possível para nós termos entendimento. E aí nós vamos levar a nossa recuperação para o lugar certo, de uma vida plena e inteira diante de Deus, diante da nossa família em recuperação. Sem dúvidas. O perdão ele vai vir automaticamente. Às vezes a gente fica pensando assim, quanta coisa eu fiz de mal para minha família, eu não tenho perdão. Sim, você tem perdão sim. E você que é codependente, quanta coisa você fez também de errado porque estava pensando que estava acertando. Sim, você também tem perdão. Nós todos precisamos nos perdoar. Então, agora, a questão do perdão pelas coisas que nós, dependentes químicos, fizemos com a nossa família, ela vai vir automaticamente esse perdão, a cada dia que a sobriedade acontecer na nossa vida. Eu lembro que na minha família, os meus irmãos de Campos do Jordão, tinham coisas que eram terríveis que eu tinha feito com eles, assim como com a Patrícia, minha esposa também. E o perdão ele foi acontecendo conforme a minha vida de sobriedade, conforme os meus atos foram melhorando. E dia após dia, esses atos agora não eram mais mentirosos e não era mais para fazer com que eles acreditassem em uma mentira minha, não. Agora é tudo verdadeiro. Então, meus atos novos de sobriedade agora me levam a um perdão que é real. E esses atos mostrarão o meu arrependimento genuíno, e isso para de me prejudicar. Geralmente nós complicamos a nossa vida quando nós estamos no uso das drogas, e a ideia agora é a gente descomplicar. A ideia agora é a gente facilitar e viver o simples. Sejam bem-vindos à recuperação, e no decorrer dos próximos programas agora nós vamos falar sobre viver a plenitude da recuperação. libertos.com.br
Edson Cruz para o portal da Igreja de Cristo no Brasil, e estamos aqui no Congresso 3 em 1. Eu vou entrevistar agora o nosso irmão Chesco de Londrina. Eu queria dizer muito obrigado pelo tempo que você vai conceder aqui para nós, e a Igreja no Brasil quer saber o que Londrina tem feito. Londrina tem ficado firme em Cristo, graças a Deus. Vivemos lá uma nova fase da igreja, em bairros, né? A igreja agora está na Zona Sul, na Zona Leste e na Zona Norte de Londrina. E nós estamos trabalhando bastante. Estamos lá na Zona Leste com aproximadamente 50 irmãos, na Zona Norte aí mais uns 30 e na Zona Sul também. E estamos nessa fase com bastante ânimo e muito trabalho. Que bom. Eu fiquei sabendo que a congregação teve problemas, mas isso para a glória de Deus, né? Porque foi isso que aumentou as congregações espalhadas em Londrina, pelo que eu ouvi falar, é isso, né? Como a igreja do Senhor, ele sempre age de uma maneira diferente que a gente imagina. Sim. Para surpresa nossa, o Senhor espalhou os irmãos por todas as esferas da cidade. E as congregações foram brotando, o Senhor foi permitindo que elas aparecessem. Queria que você aproveitasse esse momento também para mandar alguns abraços fraternais a alguns irmãos que você tem em mente. Mas sim, mandar um abraço aqui para o professor Enio, que tem nos ajudado bastante, pessoal de Campinas também, Alan Dutton, Alisson, são os nossos irmãos queridos, Cícero de Bauru também, pessoal de Maringá. Muito obrigado, Chesco, por esse momento. Obrigado pela oportunidade. Muito obrigado. Edson Cruz para o portal da Igreja de Cristo no Brasil. Obrigado. Faz a edição lá para ficar. Meu Senhor desceu dos céus e deu a salvação. Glória, glória, cantam lá nos céus. O Senhor valeu, que satisfação. Aleluia, glória a Deus. Aleluia, 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 glória a Deus. Aleluia, aleluia. Aleluia, glória a Deus. Meu Senhor desceu dos céus e deu a salvação. Glória, glória, cantam lá nos céus. O Senhor valeu, que satisfação. Aleluia, glória a Deus. Meu Senhor desceu dos céus. Amém. Muito bem, esse foi o nosso irmão Vicente Barbosa falando sobre sobriedade, né? Celebrando a sobriedade, é uma série que nós vamos apresentar daqui para frente. Depois nós tivemos também a entrevista com o nosso irmão Chesco, lá de Londrina, e esse maravilhoso cântico aí com os nossos irmãos Júnior, Lira e Eugir. Muito obrigado por vocês terem postado, e eu fui lá e peguei, achei que eu deveria compartilhar com os irmãos. Fiz bem, não fiz? Eu acho que sim. Acho que gostaram tanto quanto eu gostei. Muito obrigado ao Edson Cruz, que está conosco aqui. Está meio acamado, por isso está apenas assistindo, mas está se sentindo junto com os irmãos. Ah, tá escrevendo com o pé, Ah, tá. O Edinho fez uma cirurgia no pé, como talvez vocês devem saber, que ele rompeu o tendão jogando basquete, por incrível que pareça, né? Mas basquete, ele rompeu o tendão e assim ficou o pé dele. E por isso ele não está nos acompanhando aqui no programa hoje, mas graças a Deus se recuperando já. E espero que ele também tenha feito a cirurgia de pé de atleta, né? Para resolver a situação lá que estava brava. Mas enfim, Janete Calado também que está conosco, dando seu boa noite, da Igreja de Cristo em Recife. De Maceió nós temos o Geilton conosco,
Adriano também de Dartes dando boa noite. Luciano de Juazeiro do Norte dando boa noite também a todos os irmãos. Maria Elza também conosco aqui, muito obrigado. Gilvani também, desculpe, conosco aqui também. Nobre Igreja de Cristo em Manaus. Gilvani Raizinha também está com ela lá e junto conosco aqui. Sueli, Jussara também, Edileuza Modesto, Dada Oliveira também, né? Uma pena, mas hoje não vai dar para ver o programa. Está travando muito. Bom, pelo menos ela viu alguma coisa. É que estamos no ar de fato, né? Mauro e Selma também estão conosco aqui, dando boa noite aos irmãos, dando abraços também. Eles são da igreja em Bariê, no Rio de Janeiro. E Teca também. Raíza é de Ribeirão Preto, é isso? Não era de Ribeirão Preto, não. Ela também já esteve em Ribeirão Preto, mas ela é de Mococa. Aqui também a Teca disse Mococa. Lembrei, não precisa mais, Teca, obrigado. Lembrei que ela é de Mococa. Marcos Menaldo também conosco aqui, mas dia 20 o Marcos Menaldo não estará conosco, ele estará lá no Rio de Janeiro, no Tanque, fazendo também as suas aulas de louvar melhor, como fazer um culto melhor através dos cânticos, e boa parte do culto são cânticos, então veja a necessidade também. Tá certo, hobby contemplativo, Lucas escreve aqui, Lucas Magalhães, né, eu estava mencionando que ele às vezes faz algumas transmissões até ao vivo da Lua, não que ele vai até lá, ele só transmite daqui mesmo, né, é um hobby contemplativo para admirar a criação divina, de fato, o tempo está nublado aqui há algumas semanas e não tem transmitido nada, acontece, né, sujeito a isso, a transmissão está ruim mesmo, ou somente para mim. Algum irmão que esteja também com problema poderia responder? A Dada Oliveira, por exemplo, também está com problema. Isso acontece também. A transmissão para o Edinho lá está normal. Quem mais? A Teca aqui, pode ser a transmissão de vocês. A minha está perfeita, muito bom. José, está ótima. O Luciano diz aqui. Aí não, aqui... Opa, então tá. Aqui está ótimo também. Olha, então várias respostas já, José. E acho que você já deve ter visto essas respostas aqui. Também está ótima para Maria Antônia. Obrigado, Maria, por estar conosco aqui. Luciano Juazeiro do Norte, novamente aqui também conosco. Maria de Socorro também. Não consigo, travou. Então 3 pessoas de algumas, mas acontece. Mas muito bem. Bom que nem todas estão com problema. Estamos falando então, já falamos várias coisas, estamos na conclusão, mas falamos sobre a volta de Cristo, né? Falamos quando vai acontecer, como vai acontecer, também o que vai acontecer e finalmente nós chegamos na conclusão. E isso nos remete a quando vai acontecer. Nós sabemos que nem Jesus sabia, nem os anjos sabiam, ninguém sabe, né? Vai vir como ladrão, o ladrão também não sabe. Mas virá como ladrão, então se prepare, vai acontecer de repente, então esteja preparado, essa é a mensagem básica, né? Não deixe de compartilhar, não deixe de obedecer, renovar o evangelho a todo domingo, porque vai haver julgamento de fato, nós falamos sobre isso, haverá um julgamento, todos nós devemos comparecer perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba de acordo com as obras praticadas por meio do corpo, quer sejam boas, quer sejam más. Então se prepare para o julgamento. E assim nós chegamos ao fim desse estudo de hoje, mas não ao fim do programa ainda. Temos, como você já acompanha o programa sabe, nós temos ainda Vida com Propósito com vocês agora. Olá, sejam bem-vindos a mais um programa. Continuando a nossa série de mensagens sobre o perdão, nós vimos então no vídeo passado que nós temos que perdoar o próximo. E nós falamos então sobre algo que nós não perdoaríamos de maneira nenhuma, né? Então, para podermos perdoar qualquer tipo de dívida contra nós, nós temos que entender qual foi o preço da nossa dívida. Então, se realmente eu e você souber o tamanho da nossa dívida perdoada por Deus, fica praticamente mais fácil, né, de perdoar qualquer dívida comparado a nós, né? Então,
o que o pecado representa para Deus. Então, nós bem sabemos que o tamanho da nossa dívida, ela é muito grave diante de Deus, porque o pecado diante da santidade, diante da perfeição de Deus, é gravíssimo. Porque agora aos nossos olhos, que somos falhos, que somos pecadores, às vezes não é tão grave, a gente não vê da mesma proporção ao que aos olhos de Deus. Mas nós devemos entender que qualquer erro, que qualquer falha, qualquer pecado, para o nosso Deus, que é um ser santo e perfeito, que nunca pecou, é algo gravíssimo. Então, o problema não é o tamanho em si do pecado, mas sim contra quem pecamos. Nós pecamos contra o Criador do universo. Nós pecamos contra o nosso Deus Todo-Poderoso. É contra um ser eterno, onisciente, onipotente e onipresente. Portanto, o fato de não crer em Deus e ignorar a sua existência, e os seus mandamentos é algo mais grave ainda. Portanto, que eu e você então devemos estar cientes de que a nossa dívida diante de Deus é algo gravíssimo, é algo sério. Então é uma dívida que é medido a um preço para ser pago. E a nossa dívida foi paga por um altíssimo preço. E é isso que funciona, dessa maneira. Então, qual que seria a nossa punição para o pecado? É a morte eterna, a eternidade no inferno. Esse era o preço. Mas nós vemos então que o que aconteceu? Jesus pagou o preço. Jesus cumpriu, anulou essa dívida por nós. Ele cumpriu, ele assumiu essa dívida. E por isso o seu sofrimento foi grande. Por isso o seu sofrimento foi terrível. Então, o mais importante é que isso tudo foi sem merecermos. Nós não merecíamos. Por isso, uma vez que nós somos perdoados por Deus, nós devemos sim perdoar o nosso próximo. Então, que eu e você possamos perdoar como Jesus nos perdoou. Que Deus nos abençoe. Muito bem, estamos terminando o programa de hoje. Como você sabe, nosso último vídeo sempre é Vida com Propósito. Forte abraço à igreja de Imbarié, Edinho e João, muito obrigado. João Cassiano Alves também, dando seu boa noite aqui. Que mais? Se Deus permitir, estarei em Curitiba domingo, estou passeio aqui, de Florianópolis para Curitiba. Bom culto lá com os irmãos. Sueli do Espírito Santo. Eu preciso aquecer meu coração físico. Muito bom, também, né? Mauro e Selma também, Severina. Enfim, é uma mensagem, eu não consigo ler tudo agora, nós estamos já chegando ao final do programa de hoje. Sara também esteve conosco, obrigado, Sara, por estar conosco até agora. Quem mais que eu não mencionei aqui? Muitas pessoas. Elisângela Roster também. Melhoras, Edinho, que você tenha uma excelente recuperação. E ele agradece logo aqui também. Helena Evaristo também. Vicente, admiro muito o seu trabalho. Que Deus continue te abençoando. De fato, o Vicente tem feito um bom trabalho. E o próximo lançamento até do livro dele vai ser lá em Campos do Jordão. Acho que deixa eu até tentar compartilhar com vocês, se eu encontrar aqui mais informações aqui sobre o livro e o lançamento lá em Campos do Jordão. Aqui está. Olá, eu sou o Vicente e estou aqui para falar sobre o lançamento do livro Libertos em Campos do Jordão. Nós estaremos agora no dia 16, na terça-feira, a partir das 19h30, no Hotel Estoril, em Campos do Jordão, na Avenida Macedo Soares 231, a partir das 19h30, então, com o lançamento desse livro, que é uma ferramenta que Deus nos inspirou para tratarmos com os dependentes químicos e alcoólicos e seus familiares, os codependentes. E também para aquelas pessoas que querem aprender sobre recuperação. Você que está em Campos do Jordão ou na região aí, venha para o lançamento do livro Libertos, que será no Hotel Estoril, em Campos do Jordão, neste dia 16 de outubro.
Esse então é o Vicente, com o livro que vai ser também lançado lá em Campos do Jordão, e aqui a Sara parabeniza o Vicente pelo livro, né, que siga te protegendo, que Deus siga o protegendo, dando forças para que você continue espalhando sua superação e ajudando a inspirar pessoas, e de fato é isso que ele tem feito. Também do Edson Albuquerque, também lembra aqui do Vicente e agradece a ele esse trabalho, essa missão que Deus colocou na vida dele, de fato, e ele tem feito um trabalho muito bom para a glória de Deus, de fato, né? Lucas Magalhães, João, o trabalho do programa está ótimo, ótimo nível. Primeiramente, os conteúdos são excelentes, a produção também está notável. Muito bem feita, parabéns pela dedicação de vocês. Obrigado, Lucas, pelo elogio aí. Algum trabalho e algum resultado de fato, né? A vida com perdão é mais leve e próxima dele. Falando sobre até o vídeo do Vicente aqui, a Sara. Cida Lima dando boa noite. André Alves, novamente o André aqui. Deus continue abençoando esse programa. Gostaria de ver sempre, volte sempre às 21 horas. Estamos aqui todas as quintas-feiras, é claro, né? Todas as quintas-feiras. Assim que acabar ao vivo, o programa fica disponível para ver depois. Eu sempre vejo o programa gravado, porque ela mora na Alemanha e são algumas horas de diferença de nós aqui do fuso horário. Muito obrigado, Sara, por lembrar também que o programa fica gravado. Mas chegamos ao fim do nosso programa de hoje e, infelizmente, é necessário que nós vamos embora então. Muito obrigado pela sua companhia até agora. Melhoras para o Edinho. Não esqueçam de orar pelo nosso irmão Silas, também lá de Manaus, que precisa das nossas orações para a sua pronta recuperação. E vamos terminando o programa de hoje. Muito obrigado novamente. Deus abençoe a todos e boa noite. Pai nosso que está no céu, nós, os brasileiros, suplicamos, tem compaixão de nós, os pecadores. Abençoe nossas autoridades, abençoe nossos governantes e nós perdoe, Senhor, pelas escolhas. Pai, temos sentido o Teu juízo sobre essa terra. Desgraças, tragédias, violências e toda sorte de corrupção. O pecado tem nos trazido consequências. Ajuda-nos, ó Pai, e usa a sua misericórdia, que o coração do povo se volte a Ti, pois só o Senhor é Deus que salva. Em nome de Jesus, amém.